8, que diz assim, eu vou partir dele, depois a gente volta, tá? Daniel 1, verso 8, diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. E a gente tem em mente muitas vezes, quando a gente fala da história de Daniel, essa decisão que ele tomou. Mas para a gente entender a força dessa decisão de Daniel e dos amigos dele, a gente precisa entender em que contexto ele tomou essa decisão. Porque se isso não ficar claro para nós, parece que é uma decisão fácil. Aí estava lá, não quero comer isso aí não. E beleza, foi só isso. Agora, quando a gente entende onde ele estava, de onde ele estava vindo, aí você diz, esse cara foi corajoso mesmo. Tá? Então, dito isso, Gabriel escreveu lá de novo, e eu vi que eles escreveram comigo. E vou fazer uma oração breve sobre esse texto, tá? Querido Deus, tem muita riqueza aqui. Nos permita, Senhor, focar naquelas coisas que são mais importantes, que nós mais precisamos hoje. Tem muita coisa aqui, mas o Senhor sabe exatamente do que a gente precisa ouvir hoje. E é por isso que eu peço teu auxílio. Tem um texto de Provérbios que eu gosto de citar. Eu não falei da minha filha, mas eu tenho 3 filhos, a Natan, a Ellen e o Jethro. O Natan já tem 6 anos e eu já percebo que na convivência com ele, com os amigos ali no condomínio, já vem algumas coisas, já vem algumas impurezas lá de baixo. A gente mora em frente à quadra do condomínio, você imagina a exclamação que é às vezes os palavrões, aquela coisa toda. Muitas vezes ele chega para mim, pai, eu posso falar isso? Pai, isso é certo, papai, o fulano fez isso. E tem coisa que chega e fala, meu Deus, não acredito que o Natan já está ouvindo, vendo essas coisas. E já está. E eu cito esse texto para ele, de Provérbios 1:10, que diz assim, meu filho, quando os maus tentarem te seduzir, não ceda. Eu tenho 6 anos. Mas a gente vai precisar desse verso para o resto da vida dele. E Daniel conhecia esse verso. Daniel conhecia a palavra, não somente esse verso, mas a palavra de Deus ele conhecia. Você vai ver que a decisão de Daniel não é marcada apenas por um momento de intimidade com Deus, mas por uma vida de comunhão com Deus. E a gente, irmãos, vive tempos difíceis, vocês sabem disso, tanto na igreja como fora da igreja. As pessoas dão justificativa das mais variadas para os seus pecados. Ah não, eu fiz isso porque sabe como é que é? Eu sou jovem. Aí meus impulsos estavam tão... eu não consegui, aí eu fui lá e fiz. Não sabendo que era uma grande tolice, fui lá e soube. Muitas vezes é assim. Jovens estão... é porque eu sou jovem. É porque eu sou imaturo. É porque eu ainda não tenho tanto conhecimento de Deus. Se eu soubesse mais um pouco, aí eu não fazia essas coisas. Fora da igreja é assim, é porque eu nasci num lugar pobre, eu vim de favela, eu vim de comunidade. Aí sabe como é que é, né? A gente está aqui, aí a gente tem que se corromper, porque aqui é assim. Mas não é somente entre os jovens, entre os velhos também. No meu trabalho é assim, sabe? Se a gente não fizer dessa forma, aí a gente não consegue crescer na empresa. A gente tem que fazer algum maracutaia, a gente tem que se envolver com alguma coisa, a gente tem que rezar a cartilha dos ímpios, porque senão a gente não cresce. Então por isso que esse verso, quando os maus tentarem te seduzir, não ceda, vai ser útil para você agora, e se você viver 100 anos, também. Vamos lá. O texto começa assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aí não esquece esse ponto, tá? Primeiro ponto do verso 2: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns
dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Por que esse ponto aqui? Porque Daniel está dando um contexto para a gente. Se você voltar lá em Reis 24, segundo Reis 24, você vai ver como é que estava. Já era quase o fim da dinastia. No Reino do Norte, vocês conhecem um pouco da história, o reino ficou junto, depois se dividiu com Roboão, filho de Salomão, ficou 2 tribos no sul, 10 no norte. A galera do norte baldeou tudo, que ficou conhecido como a galera dos samaritanos. Escolheu um texto, a Bíblia para eles só valia até o Pentateuco, era o ponto que importava para eles. Então eles escolhiam o que era importante para eles da palavra de Deus, desprezando toda a história, os provérbios, os profetas e tudo mais. O reino do sul se manteve por mais tempo fiel e teve apenas uma dinastia, enquanto o reino do norte teve várias dinastias, várias. Morreu uma família, entra outra família, brigava, era uma desgraça. E eles se entregaram muito cedo à corrupção, à imoralidade, tudo isso. E Daniel vem dessa parte do reino do sul, a parte que permaneceu por mais tempo fiel. Ele já tinha visto 100 anos atrás, na verdade ele já sabia que 100 anos atrás o reino do norte, todo mundo já tinha sido levado em cativeiro. E o reino do sul resistiu por mais 100 anos. Mas veja, você vai ficar sabendo que Daniel é a família real ou da corte. Ele é importante, ele vem de uma galera importante. E o que é que tem aqui que é importante nesse verso 2? E o Senhor entregou Jeoaquim. Veja, Daniel está na Babilônia. Para Nabucodonosor, ele e os deuses dele derrotaram os deuses, na cabeça dele, de Israel. Mas faz todo sentido, porque veja, se eu tenho deuses e os povos sempre assim, se eu ganho porque o meu Deus é mais forte que o teu. Ou eu ganhei do teu, então o meu Deus é mais forte do que o teu. Eu estou no controle de tudo, eu levo vocês, eu domino sobre vocês. Aí, tem uma coisa interessante aqui. E ainda no verso 2. E também, ele fez o seguinte, ele entregou, olha, Deus entregou Jeoaquim de Judá nas suas mãos, e também, Deus fez isso, alguns utensílios do templo de Deus. Por que essa informação é importante? Porque, veja, eu ganhei do teu povo, tu tem Deus, eu tenho meus deuses. Eu ganhei do teu Deus. Tudo que representar o teu Deus, eu tomo, vou levar para mim mostrando para vocês que o Deus de vocês não é capaz de nada, porque eu venci eles. Então, esse Daniel está dizendo assim: quando Nabucodonosor pega os utensílios, ele está dizendo: eu venci vocês, e o Deus de vocês. Só que Israel não tinha uma estátua de Deus, não tinha um pedaço de pau assim, dizendo: esse aqui é o nosso Deus, com carinho assim, não tinha. Porque Deus não permitiu que o povo fizesse imagem de escultura, segundo o mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Aí Nabucodonosor chegou assim: eu vou roubar o que aqui, porque não tem um Deus para me roubar, mas tem um templo. Esse templo representa o Deus dele, toda a riqueza, tudo de mais perfeito estava no templo. Eu vou levar, eu tenho que levar para mostrar para vocês que eu sou soberano sobre vocês. Aí Daniel diz assim: não, você não é. O Senhor entregou tudo isso. O Deus de Israel fez isso. E por que ele fez? Porque o povo viveu em impiedade, desprezou a lei, os mandamentos, a bondade e a misericórdia de Deus. Ele disse: eu vou tirar tudo. E mais, vejam, eles eram tão canalhas ao ponto de que os judeus, eles olhavam para o templo e eles diziam assim: o templo é de Deus, ninguém vai mexer no templo, porque se alguém for mexer no templo, como o templo é de Deus, Deus vai defender a casa dele. Então, o templo está em Jerusalém, ninguém vai chegar em Jerusalém, porque Jerusalém tem um templo. A gente pode fazer a baderna que a gente quiser, a gente pode bagunçar, pode desprezar Deus, zombar Deus, só nós podemos fazer isso. Mas quando vierem tomar tudo, aí Deus vai fazer assim: poxa vida,
meu templo está lá, eu vou ter que defender o povo, porque meu templo está ali. Vocês percebem que eles arranjaram um jeito de zombar de Deus na cara dura. Ah, porque o templo de Deus está aqui, então a gente pode fazer o que a gente quiser. E Deus vai proteger, porque a casa dele está aqui. Eu vou arrancar tudo daí. Se você for no capítulo 24 de 2 Reis, você vai ver isso. Vamos lá rapidinho, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. 2 Reis 24. Só para você entender o contexto em que a gente está. O contexto imediato de Daniel é esse aqui, ó. 24, verso 1. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Vocês estão comigo aí, pegar? Capítulo 24, tá? Verso 2. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. No capítulo 25, verso 9, diz assim, verso 8: no 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios. Arrasou a cidade. Vocês estão confiando nisso? Aí quer dizer que porque o teu pai é crente, aí vai dizer, não vai acontecer nada demais não, porque meu pai ora por mim. Aí não vai acontecer nada comigo não, porque eu vou para a igreja, né? De vez em quando eu estou lá na igreja, tem pessoas que oram meu pai, minha mãe ora por mim. Meu amigo, você não vai ser salvo por causa da fé do teu pai não. E eu não desprezo a oração dos pais. Eu sou fruto da oração dos meus pais, da sola dos meus pais, do ensino dos meus pais, tudo isso. Mas isso não me salva. É a minha decisão de seguir a Jesus que me salva. Confiar nos méritos de Cristo Jesus somente. Eu chego diante de Deus, eu confio que tu é o meu único e suficiente Salvador. Esse povo aqui estava zombando de Deus, mas a boquinha deles era toda religiosa. Vocês falam, os lábios de vocês estão cheios de louvor a Deus, mas o coração de vocês é perverso. Aí vocês vão pegar, mas nós temos o tempo, e daí eu destruo isso. Mas eu vou destruir, porque isso se tornou um ídolo. O que era para vocês uma lembrança de quem eu sou, se tornou uma desgraça para vocês. Tem a história do povo assim. Então, por causa do pecado, Deus tira eles. E é triste isso. Você vai ver, os seus pais vão ficar para trás, provavelmente mortos. Você vai andando cativo a pé. Você vai andando de uma cidade, ela chama. Jerusalém para a Babilônia é chão. E você vai vendo um rastro de morte ao seu redor. Cidade acabada, sitiada, mulher chorando, criança, horrível. É isso que está acontecendo. E Daniel foi escrito com o interesse de dizer assim, Deus está querendo encorajar um povo que está em exílio. Diz assim, olha, eu estou vivo e soberano sobre todas as coisas, apesar de tudo que está acontecendo com vocês. Não esqueçam disso. É por isso que Daniel começa dizendo assim, Deus entregou. Não foi os deuses da Babilônia que venceram a mim. Então eu quis assim, eu permiti que isso acontecesse, para vocês não zombarem mais, para vocês nunca mais adorarem a ídolos. E depois disso aqui, nunca mais. Eles tiveram outros problemas, mas o de idolatria não mais. Então,
Esse livro é escrito para dizer assim, ó, Deus é soberano. Nós escutamos agora, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. E Daniel está escrevendo para aquele povo que está lá e ele diz assim, ó, não esqueçam, isso aqui não está acontecendo porque Deus é fraco. Isso está acontecendo porque vocês têm um coração perverso e uma vida de impiedade. É por isso que isso está acontecendo. O braço de Deus não ficou fraco que não pudesse salvar vocês. Mas vocês se colocaram aqui em uma situação que eu entreguei vocês. E o livro é escrito para dizer, em tempos difíceis, Deus ainda é o soberano de todo o universo. E você não pode esquecer isso. Isso é um ponto importante. Vamos em frente. Depois, o rei ordenou as penais, muito estranho, os chefes dos oficiais da sua corte que trouxessem alguns dos israelitas, olha isso, da família real e da nobreza. Jovens, olha a qualidade desse jovem, olha a qualidade. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio, no palácio do rei. A gente vai ver o seguinte, você percebe aqui que não é qualquer tipo de jovem. Essa galera é top, é da nobreza, é da família real. E Nabucodonosor tinha uma coisa interessante. Os faraós e os anteriores, os dominadores anteriores, os imperadores, eles faziam o seguinte, eles dominavam as nações e eles subjugavam as nações severamente. Assim, humilhava mesmo, matava, trucidava, fazia a desgraça. Para dizer assim, eu mando em vocês, se vocês se rebelarem, eu acabo com vocês da forma mais terrível. Só que o que acontece? Os reis mais espertos percebem que quando se faz assim, a tendência do povo é assim, na primeira oportunidade, a gente se levanta, se rebela, a gente acaba com ele também. É isso não, sai da bagunça para mim, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a galera top, vou pegar uma pessoa do povo ali, alguém, boto como rei lá, e é o seguinte, eu vou dar algumas liberdades para ele dentro de um limite. Aí, se o povo se levantar, se levanta contra o próprio povo, porque quem está ali é o próprio povo. Quem está lá na Babilônia, fazendo intermédio entre Babilônia e Israel, é gente do povo, Daniel e aí a turma dele. Então, se o povo lá de Israel se rebela entre si, aí dá bagunça. Porque tem uma parte do povo que está sendo privilegiado, tem uma parte que não está, mas se houver confusão, eles vão brigar entre si. Foi inteligente. E pegou a galera que estava dentro do serviço real, estadista, né? E aí o que acontece? Essa galera que foi, Daniel, ela é uma galera muito, muito top. Agora, o que é que vai acontecer? Ele vai reverter o ensino e a instrução que esses jovens receberam. Essa galera aqui tem em torno de 14 anos, tá? Para que ninguém diga, mas eu tinha apenas 14 anos. Você já tem entendimento, um bocadinho. Meu pai dizia que com 7 então, vai ter esperado. Quando meu pai me falou isso, eu fiz 7 no dia anterior, eu disse, hoje eu ainda não vou. Mas no outro eu já podia ir. Mas enfim, a partir do momento que você já tem entendimento das coisas, você precisa ficar esperto. Aqui, com 7 anos você já tem. Com 14 você tem um bocado já. Mas tem alguns jovens que falam, não, mas não é bem assim. Como que não é bem assim? Como que você já não entende as coisas? Você entende as coisas. E essa galera tinha 14 anos. Mas olha a firmeza de caráter desses jovens, desses adolescentes. Chega-se a esse número porque era mais ou menos o tempo que o pessoal lá de Nabucodonosor gostava de chamar. Não, 14 anos a galera já entra. Era quem entrava no curso lá na faculdade da Universidade Federal da Babilônia, que é uma cidade aí. Certo? Aí o que acontece? Eles vão agora remoldar. 14 anos dá para remoldar a cabeça desses rapazes.
Ele pensava, eles viram a desgraça acontecer, eles vão pensar, o nosso Deus não foi capaz de nos salvar, agora nós vamos receber tudo diferente. Nós vamos ser repaginados, reformatados, iniciados do zero. Mas veja, do zero assim, ele já está aproveitando o que é de melhor em Israel. Ele vai tirar o que não agrada a ele e colocar o que agrada. O que ele vai fazer? Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, ele designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E veja, vai mudar a língua deles. Se você quiser conhecer bem mesmo a literatura, a cultura de um povo, você tem que conhecer a língua. Porque para você traduzir do inglês para o português, tem palavras que não perde a essência. Você, cara, não dá. Aí às vezes no português você precisa de uma frase toda para traduzir uma palavra. Aí eles, não, vou mudar. Vou aprender o aramaico agora, para conhecer a cultura. Aí veja, primeiro a língua, para fazer sentido para tudo mais, né? Veja, se você não sabe, você não aprendeu a ler, você vai ter dificuldade de aprender história, matemática, geografia, o que for. Começa pela língua, ele está começando de baixo, vai mudar a língua de todo mundo, vai aprender a língua daqui, vai aprender tudo. E a literatura. Gente, se vocês forem procurar a literatura grega, não façam isso, tá? Estou falando isso aqui, eu sei que um dia vocês vão, em algum momento, vocês vão chegar na literatura grega. É impossível não fazer isso para estudar a história, você vai chegar lá. Mas, gente, quando você chega na literatura desses povos, é tanta impiedade e imoralidade. Você fala assim, precisava disso aqui. É terrível. Eu estava lendo um livro de cultura geral, e aí ele foi e pensou um ponto da literatura grega, a cultura das culturas que mais influenciou no mundo. Se você for na mitologia grega e ver como é que os deuses se formam, gente, é uma cachorrada. É bicho com gente, gente com bicho, Deus com humano, é uma desgraça. É uma desgraça. Agostinho dizia, né, nas confissões dele, que aqui era uma das dificuldades dele, porque ele estava constantemente lendo aquele tipo de literatura. Era pornografia, na verdade. Se você for ler a literatura grega, as antigas, é simplesmente pornografia. É história por meio da pornografia. Você diz assim, olha, Por isso que eu falo, não vá. Se você tiver algum dia, vá quando seu coração estiver bem diante de Deus, porque é uma desgraça mesmo. É uma desgraça. Eu sei que você vai ver isso na escola, na história, você não tem como, você vai chegar nisso aí, mas guarde seu coração. E era esse tipo de coisa que Daniel estaria sendo inserido. Ele vai beber disso tudo. Como é que os deuses se formaram, como foi, como é que nós chegamos até aqui, tudo. Ele vai beber de tudo isso aqui. Por isso, aprender a língua e a literatura, tudo que eles escreveram. E aí vem a parte da mesa, o que ele vai comer. Vocês sabem que a culinária da região diz muito sobre aquela região, né? Cuscuz com ovo é nosso, né? Cuscuz cheio de panelada. Não sei se jovens gostam de panelada, mas na minha jovem gosta de panelada. Paneladinha, aquela coisa, você sabe, então, isso aí é da região da pizza Itália. É só até aqui que você tá. Mas enfim, quando você fala de comida, essa comida é da região tal, açaí, a do Pará, todo mundo sabe. Né? Aí o que ele está falando? Vocês vão mudar tudo, ele vai reiniciar vocês. Vocês vão ser judeus, mas repaginados. E Daniel e seus amigos aceitavam aquilo até certo ponto. Agora na comida, eu falei, não. E a questão aqui da comida, gente, as pessoas vão discutir sobre por que a questão da comida. É claro que o judeu tinha
uma dieta diferente de todos os outros povos. Tinha coisas que ele podia comer e havia coisas que ele não podia comer. Mas não parece que esse é o ponto aqui, porque vinho ele podia tomar, e aqui ele tirou o vinho. Então não parece que esse ponto aqui é um problema de Levítico. Não parece que é. Parece muito mais ser a questão do que todo aquele alimento era oferecido antes de tudo aos deuses da Babilônia. Que é o que a gente faz quando a gente ora, vamos orar, isso aqui vai apresentando a Deus, orando para aqui e tal. Era isso, eu disse não. E também, porque lá na frente, no capítulo 10, verso 3, ele fala que deixou, vamos lá, só para a gente, no capítulo 10, verso 3, diz assim, eu vou ler para vocês, tá? Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Então ele comia aqui, né? Já tinha saído dessa dieta. Talvez as coisas já tinham mudado e ele já estava lá diferente. Me parece mais também, além desse ponto dele não querer se associar com aquilo que estava sendo servido no templo, porque aquela comida que era oferecida aos deuses, quem participava dela, sobre o ponto de vista, se entendia de quê? Ele também está participando do culto lá. Mas parece que eles estão querendo dizer assim, ó, vamos mostrar para a galera aqui que há uma diferença entre nós. Nós servimos a Deus e nós precisamos deixar isso claro. E aí eles pedem que a dieta deles seja diferente. E aí ele faz. Aí ele fala quem estava lá, né? Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes oficiais deram novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. E aí de novo, reformatação deles. Todos os nomes deles tinham, o que termina com El é sobre Deus, né? Deus é alguma coisa, Deus é meu Daniel, Deus é meu juiz, tal. Tudo que termina com El. O que termina com Ias é uma referência a Jeová, diminuindo o nome, né? Quando diminui uma parte do nome, esqueci. Mas era isso. Tá? Então todos os nomes deles, se você for procurar, tem uma relação com o Deus deles. E ele está fazendo o que? Não, Senhor, tira tudo, eu quero tirar tudo deles. E eu quero colocar tudo aqueles que precisam saber que agora é outra coisa. O Deus deles foi vencido. É isso. Vamos mudar tudo. Vamos lá. Ele e Daniel dizem que não, nós não vamos participar disso aí. Vai ser diferente. E ele diz, não, vamos fazer assim. E você vai dar 10 dias para a gente. O cara fica com medo, né? Você vai comer verdura, fruta. Vocês vão ficar tudo, como diz o Sérgio, no fino, né? No mago velho. Aí vai dar mal para mim, porque eu sou o responsável. Veja o que é que ele diz. 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele, mas ainda não disse que estava ok. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com ele. Verso 10, é verdade. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo, o rei, meu senhor, querer terminar a comida e a bebida de vocês. Foi ele que determinou. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Ele disse: eu tenho simpatia com você, Daniel, mas eu acho que não vai dar certo. A Daniel: não, eu preciso manter isso. Aí Daniel vai lá. Daniel disse então ao homem que os chefes dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele e dos amigos. 12. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com um dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Quando o cara diz assim,
Cara, eu tenho até simpatia por ti, eu gosto de tudo, mas eu acho que não era certo. Não, é o seguinte, deixa eu falar com o chefe da cozinha lá. Pode ir. Porque precisa ser assim. No estilo, havia um propósito no coração dele e ele ficou firme. Eu preciso tomar essa decisão. Ele foi lá e o cara disse: vai lá, vamos ver, 10 dias. 10 dias. Antes da gente chegar na conclusão de como Deus nos abençoou por causa dessa decisão, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Lembra? Ele não tem mais nem pai, nem a mãe, nem o líder de jovens. Ele está em outro país com amigos. E Deus puniu os pais dele. Você concorda comigo que ele tinha tudo para dizer assim: ó, eu quero é que se exploda agora. Eu fui fiel, eu honrei, eu vivi para Deus. Eu ganhei alguém com isso aí. Onde é que eu estou agora? Eu não vou papocar com tudo, eu vou fazer o que me vier na cabeça. Não estou nem vendo. Não podia. Se alguém podia fazer isso, eu falo, se alguém, ninguém pode, mas se alguém teria argumentos para dizer: eu não estou nem aí, eu fui fiel, deu o que para mim? Eu vi os meus amigos ímpios da igreja prosperando, trabalho massa, namorando, casando, crescendo na vida, e eu aqui, na dificuldade. O fulano é saudável, eu temente a Deus. Fulano faz tudo que não presta, está tudo certo para ele, e eu aqui nessa dificuldade. Ele tinha razões. Se alguém tem, se alguém poderia apresentar, Daniel poderia. Ele faz isso. Mas por que apesar de toda a adversidade, ele diz: eu vou ficar fiel. Eu poderia me rebelar e dizer: o Senhor não me protegeu, o Senhor poderia ter deixado eu lá, o Senhor trouxe nós para cá. E eu, meu Deus, como assim? Eu não entendo nada. Foi isso que ele fez, gente? Não, ele começa a ouvir dizendo assim: Deus fez isso, e eu louvarei. Não foi isso? A atitude dele foi essa. Eu vejo os jovens hoje. Uma vez eu vi um jovem fazer isso. Meu Deus, cansei de ser boazinha. Pô, agora sim, agora tu cansou, agora tu vai cansar mais ainda. Não. Eu estou dizendo assim: se tu cansa de correr com os homens, tu não vai conseguir correr com os cavalos. Não faz sentido. É porque o meu líder de jovem não está aqui, né? Sabe a pressão, a galera. Vai, mulher, deixa de ser besta. Olha, ela está vendo, ele está nem vendo, que os irmãos da igreja estão nem te vendo, não. Faz só uma vezinha. Ninguém conta para o pastor, não. Tu vai uma vez, faz uma besteira lá. E pronto. Não, dá só um cliquezinho naquele vídeo. Tu sabe que não pode clicar? Vai lá só uma vez. Isso é nada, uma vezinha. Deus sabe que o jovem tem essas coisas. No teu trabalho, se tu não fizer isso, tu não vai crescer. Tu não vai prosperar. Vai lá. Deixa de ser cheio de escroto, cheio de coisa. Só quer ser santo. Quando me fala assim: poxa, mas ser de santos como o vosso Pai é santo. Não é para querer ele não ser santo. Ser de perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando alguém diz para mim: tu só quer ser santo, ainda não é para querer não. Eu pensei que era para querer ser santo. Eu aprendi desde criança que era para querer ser santo. A gente dentro da igreja diz para mim: tu só quer ser santo. Como assim? Não era não para querer isso. Não era o certo. Veja, eles tinham. E você vai ter isso hoje. Se você é quase certo que você deve estar passando por algum tipo de pressão. Se você namora,
Gente, não faz de conta que namorado não tem dificuldade, porque tem, todo mundo sabe. Os melhores, todo mundo sabe, mas faz de conta, não, nós não tem dificuldade nenhuma. Sim, porque eu nasci desse tamanho, então, né? Eu não namorei, eu casei, assim, pá, casei. Não, gente, não é assim. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque esses garotos tinham 14 anos. E você sabe por que eles foram capazes de resistir a essa tempestade? Porque esses rapazes amavam Jesus mais do que qualquer outra coisa na terra. Mais do que qualquer outra coisa. Amavam mais do que a amiguinha que ficou, o amiguinho, um possível namoro, um possível casamento, filhos, trabalho, profissão. Muitos de nós têm temor dos homens. Se eu abraçar isso, vão dizer o que? Não me importo. Meu amigo, se você é salvo, se Deus olhou para você e te salvou, isso muda tudo. Eu não preciso mais ficar dando satisfação de quem o fulano acha que o João não é tão bom. Amigo, eu não sou tão bom mesmo não. Mas o Deus dos céus olhou para mim e disse assim: eu quero você. Com toda a sua imperfeição, eu amei você. Isso tá bom, acabou. Eu vou ficar sozinho no mundo, mas não me amou. Isso não faz diferença para você. Aí quer dizer que, se eu não aceitar isso, os meninos vão me chamar de cada coisa. Pode chamar, eu amo Jesus. O Deus dos céus olhou para você e disse: eu amo você. O inferno, o mundo todinho pode ser: eu te odeio. Não importa, Deus me amou. Você entende o que eu quero dizer? Se você ama Jesus, nada mais importa, gente. Vou me chamar de atrasado. Pode chamar, você pode chamar de tartaruga, o que você quiser. O Deus dos céus olhou para mim e disse: eu escolhi você, eu salvei você, eu amei você. Vocês entendem isso? Aí você fica: se eu não fizer, vão me chamar de diferente, foi muito molento. Pode chamar. Se você, da próxima vez, e vai ter várias próximas vezes, no seu namoro, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde for, vão provar a sua fé. Lembra que essa galera aqui tinha 14 anos? Vão provar a sua fé. Vamos dizer: vamos ver se esse cara é crente mesmo. Vamos ver se essa galera ama Jesus de verdade. Vamos ver se eles vão ficar em pé depois que a tempestade passar. Que ela vai vir. Olha quem é esse rapaz aqui. Por que eles foram capazes de suportar? Porque Daniel era um menino que tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele orava. Antes de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, o que foi que Daniel fez? Orou. O que ele estava fazendo quando houve a conspiração contra ele para ser lançado na prova do Deus? O que ele estava fazendo quando o pessoal pegava ele na orando? Qual é o assunto do capítulo 9 de Daniel? Oração. Ele era um homem de oração, gente. Era um garoto que tinha intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus muda tudo, gente. Você vai dizer: mas é porque eu não sei orar. É porque eu não tenho tanta vontade. Você tem que orar até conseguir orar. É assim, Se você for com esse negócio de eu não consigo porque eu vou orar e minha cabeça fica... Vai conversar com qualquer pessoa que tem um vídeo de oração, a cabeça dele também fica voando em vários lugares. Ele tem que se esforçar para focar. Eu oro em voz alta porque senão eu me perco, gente. Eu entro no meu escritório assim: eu tenho que falar em voz alta porque todo mundo tem TDAH, né? Eu também tenho. Mas só que você tenha, tá? Enfim, eu não vou nem lutar contra essa questão. Mas todo mundo é distraído, todo mundo é hiperativo, todo mundo agora tem autismo. Gente, eu não estou diminuindo isso, né? Eu sei que de verdade as pessoas têm, e tem um diagnóstico tardio, às vezes já adulta, isso não é meu ponto.
O meu ponto é que todo mundo agora quer uma doença para ter uma desculpa. Ah, porque tu é assim, sou autista. Sim, agora pronto. Tu tem TDAH? Sim, e aí? Se eu tenho, gente, eu tenho que trabalhar mais do que o cara que não tem. Deus sabe o quanto é um esforço para mim estudar. Eu sento, aí eu penso, gente, eu penso em tudo. Eu tenho que, não posso pensar isso. Eu tenho que marcar o tempo, se eu tenho que isso, tanto eu tenho que botar o tempo disso, eu sei. Se eu não botar tempo, eu fico solto. Aí boto o tempo, eu tenho que terminar isso aqui em 15 minutos, aí vem minha cabeça, foca. Eu tenho que criar formas de focar ali. Qual é o ponto que eu estou querendo colocar? Hoje todo mundo tem uma desculpa. Porque eu sou assim. Não, eu sei que eu nasci na família pobre. Não, eu sei que meu pai era bêbado. Não, eu sou assim porque meu pai era drogado. Não, eu sou assim porque meu pai era mulherengo. Sim, aí o que? Quer dizer o quê? De novo, Daniel podia apresentar muitos argumentos. Ele podia fazer uma lista enorme. Não. Eu conheci o meu Senhor. Eu vivi com Ele em oração. Eu conhecia a Sua palavra. Eu lia. Eu conheço os profetas. Eu conheço os mandamentos. Eu conheço a lei. Eu sei que há um Deus soberano no céu, governando tudo. Eu sei que isso aconteceu porque o nosso povo foi infiel. Eu louvarei o seu nome. Eu louvarei o nome do meu Deus, apesar de tudo. Ele não sabia, ele não tinha certeza, vai ficar magro. Não. Mas os pequenos testes nos preparam para os testes maiores, para os grandes testes. E foi o que aconteceu com eles. Quando os amigos são jogados na fornalha, tem uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: olha, o nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo que Ele não nos salve, nós não nos dobraremos. Você pode dizer isso. Eu posso perder o emprego, mas isso aqui desonra meu Deus. Eu sirvo ao Deus de toda a terra, do universo. Isso é errado. Vai ficar uma bandeira de Senhor, porque eu não volto não. Aqui eu penso assim. Mas tu vai ser um atrasado, não interessa. Aqui eu penso assim. Vou honrar meu Deus. Vocês não podem apenas testemunhar do Deus dos pais de vocês. Mas é bom. Hoje eu falo com meu filho: filho, o Deus que o papai está ensinando é o Deus do vovô, da vovó, é o Deus do papai e da mamãe. Eu plantando essa semente no coração dele, que já agora, com 6 anos, ele já está recebendo as investidas do diabo, e você vai receber, já recebe. Então, se você quer ficar firme, não é questão de momento. Daniel ficou firme porque ele vivia e andava com Deus, apesar de tudo. Ele andava com Deus. Ele conhecia Deus. Ele meditava na palavra, ele lia. Há um Deus dos céus, há um Deus dos céus, há um Deus que governa, há um Deus que é soberano. Ele já conhecia a profecia de Jeremias. Isso vai durar 70 anos, só fica firme, vai passar. Ele sabia, o profeta tinha falado: há 70 anos que vocês vão ficar. Fica firme, galera. Fica firme, os dias são maus. Se você acha que a galera quer acabar contigo, é imoralidade, pornografia, é tudo que não presta. Se você vai trabalhar a mesma coisa, se você vai na escola a mesma coisa, eles estão querendo mudar tudo. E Deus está chamando você a permanecer fiel. Vamos continuar. Verso 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados em lugar disso, lhes dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria
e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. A gente quer que Deus honre, mas não quer honrar a Deus. Não é assim que funciona. Eu oro, irmãos, eu tenho orado pela minha geração. Minha geração vai fazer 40, né? Essa geração que vem depois. Porque é por meio do povo de Deus que Deus preserva a humanidade. Deus está chamando você para ser fiel no seu tempo. A minha geração vai passar. A geração do meu pai está passando agora. Mas Deus sempre teve os seus. Não importa o quanto a geração fosse ímpia, Deus sempre teve alguém. Não, esse aqui. A Bíblia diz que vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele não vai dizer, vocês serão o sal da terra. Jesus diz, vocês são. Se vocês são de fato e de verdade meus discípulos, ser sal e luz não é opcional. Isso é a sua essência. Para que é que serve o sal? Não vou nem tratar da parte do sabor, mas vou falar da parte de o sal era usado para o quê? Retardar a podridão, né? Uma carne vai apodrecendo, o sal é colocado para retardar esse processo de apodrecimento. E tem a parte do sabor, obviamente. Mas a gente está no ponto em que o sal precisa retardar, refrear a maldade. Vocês precisam ir lá fora e dizer, não é assim que tem que ser vivida a vida. Não é só aqui na igreja. De que adianta vocês falarem, eu sou crente? Qual é o mandamento para vocês? Ser sal e luz do mundo. Você retarda a maldade, a impiedade do mundo, e como luz você diz, aponta o caminho. Esse é o caminho. Não é assim, retarda, e como luz você aponta a direção para as pessoas. E aí, vamos encerrar com Mateus 28. Mateus 28, 17, 18 na verdade. Mateus 28, 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você tomou a decisão de seguir Jesus, Ele espera que você se comporte como alguém que o ama de verdade. Fica firme. Quando os maus tentarem te seduzir, e eles vão tentar, não ceda. Se tem alguma área da sua vida que está desonrando ao Senhor, resolva isso. Decida. Não, tem uma área da minha vida que eu estou avacalhando. Senhor, não quero te desonrar aqui. Eu pequei, eu vivi para mim mesmo, eu fui um tremendo egoísta, eu fui um discípulo falso, um hipócrita. Não quero ser mais assim. Seja no namoro, no trabalho, na escola, no posto, na padaria, no que for. Que Deus habite em nossos corações. E a comissão é: vocês, como meus discípulos, vão ser sal e luz do mundo. Vocês vão pregar o Evangelho. Veja, isso não é opcional. Se você não faz isso, você está pecando. Porque essa é uma ordem. E não se despreza a ordem de um Senhor.
Então você não tem o Senhor, você diz que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos colocar na parte do Senhor. Se Ele é Senhor, você é servo. Se você é servo, você não tem vontade, a vontade dele é que vale. Então como que você não prega? Eu não sei, mas de um jeito. Traz o pessoal para a igreja, aprende sobre o que é Evangelho. O que é Evangelho? Eu preciso falar de Jesus, porque eu recebi uma ordem: vão e façam discípulos, ensinando as pessoas a guardar toda a lei de Deus, tudo que Jesus ensinou. E eu estarei com vocês. Na hora que você for pregar, eu tenho medo de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado, os discípulos também foram. Você é melhor do que eles? Vai não. A impiedade está dominando o mundo, gente. Todo dia é uma desgraça acontecendo no Rio Grande do Sul, e as pessoas têm coragem de abusar de crianças. As pessoas têm coragem de roubar gente que perdeu quase tudo. Tem pastores no meio do mundo aí, praticando pedofilia, a imoralidade truando na terra. Aí você é muito bem encastelado na igreja. Como é que você vai refrear a maldade aqui? Vai lá fora, meu amigo. Faz amizade com a galera do condomínio, vai conhecer a galera da rua, vai fazer um estardalhaço na escola, na faculdade. Eu vou falar sobre Jesus. Eu vou falar. Eu vou refrear a maldade no que for estiver dentro da minha capacidade. Eu vou falar de Jesus. Entenda isso. Vá. Ele disse que estaria conosco até o fim, e Ele não pode mentir. Pregue. O pouco que você sabe é o suficiente. Muitas pessoas foram salvas, sabe por quê? Jesus te ama. Tu não sabe dizer isso? Teve muita gente que veio a Jesus com essa frase. Vai lá. Não fica reclamando que o mundo está mal. Está mal mesmo. E o povo de Deus está onde? Está fazendo o quê? Está vivendo dentro da igreja, fazendo só, vamos ficar, cantar uns hinos ao Senhor, ouvir uma palavrinha. Está desobedecendo. Se não sair para pregar, está desobedecendo. Se tu não sabe pregar, faz o chamado de Levi, Mateus, né? Vou chamar a galera lá para minha casa, vou chamar o Gabriel, alguém da igreja vai pregar, a Bia, alguém. Vamos lá, fazer um encontro para falar de Jesus. Vamos saber o que é Evangelho. Não espere isso não, a próxima vez não, agora. Pensa nisso, honra o Senhor. Você está aqui, Deus quis isso. Deus escolheu esse momento para falar ao teu coração. Não espera. Se você ama Jesus, você não vai esperar. Se você ama Jesus de verdade, você não vai se acovardar. E se teu coração acovardar, você vai dizer: Senhor, eu sou covarde. Mas eu estou desobedecendo. Eu quero ser um servo obediente. O mal pode até avançar na terra, mas que não seja no nosso turno. Não seja no nosso turno. E se ele vai avançar no nosso turno, não seja porque nós somos fracos, porque nós somos aquele segurança que dormiu no turno. Isso apareceu isso aqui, tá? No colégio ali. Foi no turno do fulano. Ele dormiu. O mal pode avançar, mas que não seja porque vocês não ficaram filhos. Fiquem filhos. Deus capacita o seu povo com o meu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito, gente. Isso não é pouca coisa. Se você tem vivido uma vida de covardia, de impiedade, peça perdão. Senhor, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais fazer, vou lutar com isso aqui por resto da minha vida, mas eu vou te honrar. Toma uma decisão. Vamos orar. Querido Senhor, os maus vão vir nos tentar. Isso não chega nem a ser uma profecia, isso é uma realidade. Amado Jesus, não queremos ser servos infiéis. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós tomamos uma decisão. E nós não somos o povo que não tem palavra. Nós somos marcados por ser um povo que tem palavra, um povo verdadeiro, um povo que honra a palavra de Deus. E no dia da nossa confissão de fé, nós dissemos
confessamos a Ti como único Senhor e Salvador. Então há ordens a serem cumpridas. Nos ajude a avançar nesse mundo caído, perdido no poder do Teu Santo Espírito, para a glória e a honra do Teu nome, por todos os dias da nossa vida. Nos ajude. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.